Bom dia, Nath. Bom dia, Raquel. Bom dia, Josias. Bom dia a todos e Bom dia. todas. Desculpa essa cara, não é sono, é novamente uma ventaiada que está vindo do rio do East River em direção à ONU. Então tá eu e tem outros colegas aqui chorando, na verdade, mas não é de emoção, não. É, é o vento frio que tá batendo mesmo e acaba, na verdade, dando aquela cegada na gente aqui nos campos da ONU, aqui eu tô atrás de mim, tá? O prédio principal, onde o presidente Lula discursou, onde o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, também discursou, e é onde agora o Joe Biden está discursando. Natália, eu acho que dois pontos assim, importantes para colocar. A Lula foi bastante aplaudida, como você falou, quando ele falou da questão de que a Secretaria-Geral da ONU nunca foi ocupada por uma mulher, mas também quando ele falou de que a estrutura da ONU ainda segue um modelo dos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, numa época que a ONU ainda, que o mundo ainda tinha a Europa, principalmente colônias, né, invasões na África, né, e ele falou que, ou seja, há um eco colonial dentro da ONU, e ele foi muito aplaudido também, né, entre africanos e asiáticos nesse momento, né? Ele teve esses dois momentos que ele foi muito aplaudido, ou seja, são temáticas que pegam o mundo inteiro, né? E aí até fazendo um comentário antes até de entrar no Lula, só fazendo rapidamente, mais até aplaudido do que o Lula foi o Antônio Guterres, né? O secretário-geral da ONU foi extremamente aplaudido em vários momentos. Antônio Guterres estava pistola hoje, né? Trouxe uma versão pistola para dentro da ONU, né? Distribuiu responsabilidades, né? Falou que o estado do mundo é insustentável, falou que os desafios que enfrentamos são solucionáveis, mas depende que os mecanismos para resolver problemas sejam realmente voltados a resolver problemas, né? Que o nível de impunidade internacional é moralmente indefensável, né? Falou que o Líbano não pode virar uma nova Gaza, ele estava falando de Israel, por exemplo, né? O Líbano não pode virar uma nova Gaza, lembrando que temos mais de 500 mortos com o ataque de Israel ao Líbano, né? Em cima do Hezbollah. Condenou os ataques de 2024, nesse sentido, vamos falar rapidamente do Lula, mas o Guterres condenou os ataques de 2023, desculpa, do 7 de outubro, né, ao solo de Israel, mas disse que nada justifica o que está acontecendo, defendeu dois estados, falou de outras guerras do mundo, porque ele só fala de Israel, mas está rolando conflito no Congo, em Mianmar, no Sudão, né? E por aí vai. Também foi extremamente aplaudido quando ele falou dos direitos reprodutivos das mulheres, né? O Antônio Guterres, né? E novamente também alinhado, tipo, mostrando um alinhamento com a fala de Lula, fala que a ONU foi montada em cima dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. E aí o interessante é o seguinte, falando do Lula especialmente, né? A fala do Lula foi vista, inclusive por diplomatas que acompanharam aqui que estão acompanhando a transmissão, uma fala mais, digamos, tranquila do que a do ano passado, mais amena e mais alinhada com aquilo que o próprio secretário-geral ou que outros da ONU estão colocando. O secretário-geral estava até bem mais pistola do que o Lula, foi mais aplaudido por causa disso. O Lula foi mais ameno, foi mais tranquilo, deu recados internacionais, pediu, né, a fala talvez que ele gastou mais tempo foi pedindo para ter uma reforma no sistema da ONU, né, uma reforma na estrutura da ONU, né, o que significa não apenas o Conselho de Segurança, mas outras instâncias da ONU que são também as mesmas desde a década de 40. Né? Então ele pede reforma nisso, é claro que o Brasil está querendo um assento no Conselho de Segurança, pede reforma nisso. Então os diplomatas falaram, o Lula está mais calmo, né, do que em outros anos. Você vê até um cansaço maior também nele, na fala dele, né? A idade vai pegando assim. E outro ponto que também é interessante na fala do Lula, né, ao colocar, e ele fala isso muito para dentro, né, quando ele destaca que ele fala que o Brasil e a América Latina não pode ser um país e uma região de falsos patriotas e isolacionistas, né? E aí, claramente, ele está falando da oposição ao governo dele no Brasil, né? Ele fala que o Brasil, a defesa da democracia, demanda vigilância permanente contra grupos messiânicos, totalitários, autoritários. Aí ele está passando um recado, e só para lembrar para todo mundo que está assistindo a gente agora, os discursos na Assembleia Geral das Nações Unidas, né, no debate de alto nível, eles são, com exceção de um ou dois, como o do Biden, que é esperado por todo mundo, né, ou por outras pessoas que estão no meio de um conflito, Israel, Rússia, né, todas essas coisas. Agora, a maior parte dos discursos ele é voltado para o público interno, né?
Então, quando a gente vai ver isso aqui, a gente vê que o Lula mandou uns recados para o público interno, né? Essa questão aqui é claro, né? Faz também a crítica às redes sociais, fala do combate à fome e lembra do mecanismo do G20. Aí eu termino colocando isso, Natália. O mecanismo de G20 foi criado sob a presidência do Brasil no G20, com a intenção de combater a miséria e a fome em outros países. E aí o secretário-geral da ONU disse no seu discurso que tinha conversado com o Lula sobre isso, né? E o Lula voltou a falar, pedindo a participação de todos os países. Mas, enfim, foi um discurso, digamos, mais morno para quem já acompanhou outros discursos de Luiz Inácio Lula da Silva daqui. No ano passado. Lula que está acompanhado, né, Sakamoto, por uma delegação grande, tá com o chanceler Mauro Vieira, a primeira-dama Janja, assessor especial da presidência Celso Amorim, também o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Como é que está o clima de movimentações como um todo do governo nesse sentido, Sakamoto? E antes de me desconectar com você, eu ia pedir também de um pontinho que você passou por cima quando eu estava falando ali do recado de Lula aos falsos patriotas isolacionistas. Ele também deu ali um recado velado para o Musk, falando da situação da proibição do X aqui, falando de plataformas digitais que se acham acima da lei, falando da proibição do X aqui no Brasil. Estava aqui nos meus rabiscos também. Queria um recado seu sobre como que está o clima das agendas do Lula, como toda a gente já vinha vendo algumas falas dele nesse sentido por aí, e desse ponto específico também do X no Brasil, por favor. Ontem o Lula teve uma agenda cheia, né? Ele teve um encontro na Clinton Global Initiative, depois ele foi homenageado pelo Bill Gates, teve o entrevero com o Serviço Secreto norte-americano, entre os seguranças brasileiros e o Serviço Secreto norte-americano, né? A cidade está um pouco, na verdade, ficou mais confusa ontem, porque o Biden estava sendo a dúvida de como ele vinha, não vinha. O presidente americano normalmente vem, mas aí que acontece, quando ele vira um furdúncio, né? Quando o pessoal tem uma ideia, a ONU, ela fica aqui na beira do rio Manhattan, cercada por dois rios, o East River e o Hudson. A ONU fica na beira do East River. E o que acontece? Eles fecham um bando de quarteirões em volta toda vez que vai ter Assembleia Geral por conta dos chefes de Estado. Aqui essa região fica uma espécie de território neutro e a polícia protege. Só que aí a cidade inteira ficou um caos. Ontem, por conta do serviço secreto norte-americano, por conta da presença do Biden, até sobrou para o governo brasileiro. O Lula ficou irritado e acabou indo embora, né? Tipo, de um dos eventos assim. Mas é o seguinte, a delegação, aquela que você falou, quando você vai ver lá no plenário da Assembleia Geral, tá o Lira atrás do Lula, tá o Pacheco, né? O Celso Amorim, o Lula Janja e o Mauro Vieira. Estavam lá naquela parte do cercadinho reservado às autoridades brasileiras, né? Mas é claro, a delegação foi bem maior. Ontem a gente conversou aqui no All News com a Marina Silva, conversamos com o Wellington Dias, né? Conversamos também com. Eu conversei, tem um monte de gente em off, conversei com a ministra Esther Dweck, né, da gestão. Tem um monte de outras pessoas, a Sônia Guajajara vai falar logo mais com a gente, né? O Vinícius Carvalho, entre outras pessoas do próprio Haddad. Tá bastante grande a delegação aqui e todo mundo participando de eventos laterais, principalmente porque o Brasil ocupa neste momento a presidência temporária do G20. Então tem muito evento, tem muito coquetel, tem muito canapé sendo comido pela delegação aqui neste momento. Agora, para colocar de uma maneira geral, ontem, inclusive, a gente entrevistou aqui o João Brandt, que é o secretário nacional de Políticas Digitais, e ele comentou do retorno do Twitter, falou que o Twitter deve voltar em breve, tem questões só burocráticas para isso. Agora, isso não significa que ele tenha. O Twitter está voltando, mas não significa que tenha abandonado os discursos do presidente. Ele deu aquela cutucada, né? Falou que em termos de soberania, né, que o Brasil ele não pode abrir mão de nenhum outro país do mundo, né, com relação à questão das redes sociais, tem sido uma tônica dos outros espaços também, que ele tem repetido isso, a necessidade de regulação, de controle internacional das redes, de que não fique na mão de bilionários, né, de pessoas com seu interesse. Então, o que acontece? A cutucada rolou cutucada no Musk, rolou cutucada no Bolsonaro, né? Mas eu acho que isso foi até, não vou dizer que foi o de menos, porque isso não foi nem a tônica, né? Eu achava, só para um comentário rápido, Natália, eu achava até que eu ia fazer um comentário um pouco maior com relação às queimadas, né? A própria Marina Silva tem assumido falar que, olha, a gente tem responsabilidade sim, né?
sobre as queimadas, diferentemente do que acontece no ministro Rui Costa, que tem terceirizado a responsabilidade, a Marina tem puxado até a responsabilidade para isso. Achei que o Lula ia falar um pouco mais, mas afinal de contas a gente entende, ele fala, olha, a gente está fazendo, mas falta muito fazer. É um pouco difícil imaginar que o presidente da República vá assumir sua culpa ou sua responsabilidade no processo de combate às queimadas, né? Como bem colocou a Raquel e o Josias já. Então é uma coisa, com aquilo que a gente falou, né? O discurso da maioria dos chefes de Estado aqui na Assembleia Geral da ONU, na abertura, não é para o mundo, é para sua própria audiência interna. Com certeza. Uma série de destaques que a gente tem aqui para analisar, o nosso tempo correndo contra, mas para a gente fechar esse assunto, sei que Raquel também quer falar dessa cutucada que a gente comentava do Musk. Sakamoto bem lembrou a entrevista que a gente fez ontem com o João Brandt, falando que estava basicamente preenchido ali as condições para aos poucos ir se discutindo essa questão da volta do Twitter, né, Raquel? Eram questões mais de burocracia. Como é que você viu essa mensagem de Lula, que depois até falou de inteligência artificial também, de ser uma ferramenta usada para paz e não para guerra? Como que você avaliou essa parte da fala de Lula sobre, então, o X aqui, no caso, indiretamente, falando aí das plataformas digitais não estarem acima da lei? Nath, o presidente faz uma menção bem direta, né? Ele começa falando no discurso dele de que os brasileiros têm que continuarão a derrotar aqueles que tentam solapar as instituições democráticas, né? A serviço de interesses reacionários. E aí ele usa a seguinte frase: ele fala, precisamos enfrentar todas as formas de discriminação e não temos que nos intimidar ante indivíduos, corporações ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem guerras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro do seu território, incluindo o ambiente digital. Acho que assim, o recado não podia ser mais claro, né? Ele usa o termo da liberdade, que é o discurso que a direita vem usando, de que a liberdade está sendo cerceada, no caso da suspensão do Twitter, e defende a questão de que é direito do Brasil legislar no seu próprio território. O que está acontecendo no embate do X? Você tá assistindo a um recuo da plataforma. A plataforma indicou um representante legal, está trazendo todos os documentos para poder voltar a operar no Brasil. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha, ela acabou de subir uma matéria que diz que o Musk está preparando ali um pronunciamento em que ele vai tentar se posicionar dizendo que, olha, estou voltando a operar no Brasil para defender a liberdade de expressão dos 22 milhões de brasileiros que utilizam a plataforma, porque se tinha algumas contas bloqueadas, e eu vou bloquear essas contas, coisa que ele falou que não ia fazer, para defender o direito de todos esses de se expressar. Porque existe efetivamente aí um conflito de direitos, né? O Twitter não podia operar sem um representante legal e todas essas pessoas e os brasileiros de forma geral estavam sem poder usar a plataforma, sem ter acesso a essa que é um importante instrumento de comunicação global. Agora, também é interessante a gente observar que internamente o governo brasileiro está comemorando muito isso, porque é como se o Musk estivesse capitulando. Ele está aceitando as regras do jogo, e está voltando a operar no Brasil, porque nos bastidores o governo brasileiro não estava gostando deste papel que coube ao judiciário, mas fica essa pecha de ter bloqueado o Twitter, de ter impedido os brasileiros de usar o Twitter. O que a gente escuta das fontes dentro do governo é o que está acontecendo para eles é o melhor cenário, que é o Twitter voltar a operar dentro das regras do jogo. Então, o Musk ter cedido a Moraes, porque na prática, se tudo caminhar do jeito que está indo, mesmo que o Musk faça todo um discurso, ele acabou cedendo. E a gente falando aí de liberdade, de expressão, mais dentro aí de respeito às regras, a gente vai voltar a falar de eleição municipal por aqui, de debate, por isso vou me despedindo de Leonardo Sakamoto e Raquel Landim. Sakamoto, obrigada, bom trabalho por aí, você volta daqui a pouco aí com o seu trabalho não só de reportagem, de coluna, mas de produção também, trazendo entrevistas a gente aqui pro UOL News. Obrigada, Sakamoto, até já.
Até já. Não, só para fazer um comentário engraçado, né? Tipo, Por normalmente as favor, pessoas vão estamos sair para precisando. jantar, né? Quando eu tô em Nova York. Eu fui assistir o debate. Olha só, isso é, Ah, o chama, que as chama pessoas vício isso fazem no daí, tempo viu? vago? Eu assisto o debate, fala a verdade. Você ficou até o Eu falo final? assim, não, e aí eu até falo assim, pô, que bom que eu assisti o debate, um debate na maior parte das vezes civilizado, aí chega lá nos segundos finais, eu, Pero no não, mucho, nos 45 do segundo não, tempo. José, Maria. É, quem ficou com Tá esse vendo, gostinho né? aí foi o nosso próximo convidado que estava ali mediando isso tudo, achou que estava tudo Não, eu na só santa queria. paz, mas foi Eu vou surpreendido. aproveitar exatamente antes de me despedir, mandar um abraço pro Tramontina, né, pro grande Tramontina, e a solidariedade, né, por ter aguentado, né, tudo aquilo, né? Banho de sal grosso, Tramontina. Um abraço a todos e todas. Vai lá, Sakamoto. Brigadão. Raquel, um beijo para você também, viu? Até a próxima. Tá, abração. Mais tarde tem Radar das Eleições. Às 2 horas você vai trazer todos os bastidores, tudo que a gente conseguiu apurar e o que vem aí pela frente. Ixi, que não falta é notícia, que não falta é apuração. Vou aproveitando, inclusive, enquanto a gente não conecta o nosso convidado, trazer um novo destaque que está aqui na nossa página